1943. Este é o ano em que o treinamento básico termina e a realidade da guerra começa. Você é um jovem soldado alemão. O uniforme é novo, o corte de cabelo é militar e a disciplina foi martelada na sua cabeça durante meses. Você aprendeu a marchar por quilômetros, aprendeu a limpar o fuzil Kar 98K sob chuva, aprendeu a obedecer ordens sem hesitar um segundo. Por que você foi escolhido para essa função específica? À primeira vista, apenas sorte, mas na prática, uma sentença técnica. O oficial caminha diante da fila de recrutas. Ele para na sua frente e observa seu porte físico. Talvez você seja mais alto que a média. Talvez sua pontaria no estande de tiro tenha sido superior aos outros 30 homens do pelotão. Ou talvez o motivo seja o mais simples de todos, uma vaga aberta por uma baixa recente na frente russa. No quadro, o oficial aponta para o seu peito e dita o seu destino. Ele não sugere, ele ordena. Você não será um atirador comum carregando apenas um fuzil de ferrolho. As palavras são curtas e secas. O oficial anuncia que você será o homem responsável pelo poder de fogo da unidade. Você agora carrega o peso extra de uma metralhadora MG-42. São 12 quilos de aço e madeira pendurados no seu ombro, além das caixas de munição pesadas que cortam as palmas das suas mãos. Não havia margem para erro. Ouve-se o som metálico da arma sendo travada. Na filmagem da época, nota-se, o operador de metralhadora nunca está relaxado. Ele sabe que é o alvo número 1 do inimigo. Assim que o primeiro disparo ecoar, todos os canos do lado oposto estarão apontados na sua direção. O seu papel mudou. Você não é mais apenas um rosto na multidão de infantaria. Agora, você é o centro da tática de combate do seu esquadrão. Se você parar de atirar, o avanço trava. Se a sua arma travar, seus companheiros morrem. Os eventos aceleraram. O caminhão de transporte já espera com o motor ligado, soltando uma fumaça densa e escura. O embarque é imediato. Aqui a rotina de treinamento foi interrompida de vez. O destino é a linha de frente. 20 tiros por segundo. Essa é a realidade de um atirador de metralhadora alemão. Você não é apenas um soldado, você é o centro de gravidade de toda a unidade. Por que o exército alemão confiava tanto em uma única arma? A resposta é simples. Os americanos e britânicos usavam metralhadoras apenas para apoiar os fuzileiros. Os alemães faziam o oposto. Todo o esquadrão trabalhava exclusivamente para a metralhadora. Um esquadrão de infantaria padrão tinha 10 homens. O núcleo era sua equipe de 3 pessoas. Você opera o gatilho. O assistente alimenta a munição e troca o cano. O municiador carrega os cintos e os canos reserva. Os outros 6 soldados portam fuzis Kar 98. A única função deles é te proteger e avançar sob a sua cobertura. O sargento coordena o grupo, mas o sucesso depende da sua arma. Tudo gira em torno de manter a metralhadora operando. No quadro, nota-se o equipamento. Você carrega uma MG-42 ou uma MG-34. O modelo exato não importa tanto quanto a sua cadência de tiro. Essa máquina dispara entre 1.200 e 1.500 tiros por minuto. Nenhum armamento aliado chega perto desse poder de fogo. A munição é a 8 por 57 mm Mauser. É o mesmo calibre dos fuzis. A cada 5 balas, uma é traçante. Isso permite que você veja a trajetória do fogo no ar. Você ajusta a mira conforme observa os rastros luminosos atingindo o alvo. À primeira vista, você parece um soldado comum. Mas na prática, seu equipamento dita as regras. Você carrega apenas uma pistola como defesa pessoal. A metralhadora é o seu mundo. Seu assistente usa luvas de amianto. Ele precisa delas para segurar o metal fervendo durante as trocas de cano. Mas essa velocidade tem um custo alto. Uma caixa de munição padrão contém 250 balas. Em fogo contínuo, você esvazia o suporte em 10 segundos. O som é constante, como o de uma serra elétrica cortando metal. Disciplina é a palavra de ordem. Você deve disparar rajadas curtas e controladas. Se perder o controle do dedo, ficará sem munição no momento crítico. Alguém precisa carregar aquelas caixas pesadas de aço até você para manter o combate vivo. Mas há um detalhe que os manuais omitem. Você é o soldado mais importante do esquadrão. Consequentemente, você é o homem mais caçado do campo de batalha. Considere a perspectiva do inimigo. Sua arma causa 15 vezes mais baixas do que um fuzileiro comum. No momento em que você abre fogo, todos os canos do outro lado apontam para a sua posição. Eliminar você é a prioridade absoluta deles. A vida de um atirador de metralhadora é curta. Uma bala de MG-42 não apenas elimina um soldado, ela paralisa o poder de fogo de um esquadrão inteiro.
Todo soldado inimigo que sobreviveu a essa arma sabe o que priorizar no próximo combate. No momento em que você puxa o gatilho, você se torna o alvo principal. Você passa a ser caçado ativamente. Sepp Allerberger aprendeu isso da forma mais dura. Ele era um recruta austríaco treinado como metralhadora e enviado para a Frente Oriental em 1943. Mais tarde, ele descreveu a realidade brutal daqueles primeiros dias. A importância tática da metralhadora era sua própria maldição. Por que os metralhadores morriam tanto? A resposta é simples. Eles eram o centro das atenções de morteiros, artilharia de infantaria e principalmente de franco-atiradores. As perdas entre esses soldados eram desproporcionalmente maiores que as do restante da infantaria. Allerberger percebeu a situação em poucos dias de combate real. Suas chances de chegar aos 19 anos de idade eram mínimas. Ele entendeu que, se quisesse continuar vivo, precisava mudar de função imediatamente. O tempo estava correndo contra ele. Após ser ferido em Voroshilovsk, ele encontrou uma oportunidade. Durante a recuperação, começou a praticar com um fuzil de precisão russo capturado. Ele provou ser um atirador excepcional. Ele impressionou seus superiores e conseguiu a transferência para ser o especialista em tiro de elite do seu regimento. Os números confirmam a decisão. Allerberger se tornou o segundo maior sniper alemão da guerra, com 257 mortes confirmadas. Mas há um detalhe crucial. Ele jamais teria vivido o suficiente para alcançar essa marca se tivesse permanecido atrás de uma metralhadora. À primeira vista, a MG-42 parecia invencível, mas na prática, os aliados criaram táticas específicas para neutralizá-la. Filmes de treinamento americanos ensinavam os soldados a esperar por um momento específico. O alvo era a troca do cano. Mesmo para uma guarnição bem treinada, o procedimento levava vários segundos. Era nesse curto intervalo que o ataque acontecia. Os soldados aprendiam a se espalhar pelo terreno. Eles notaram que a alta cadência de tiro impedia a cobertura de áreas muito amplas. A manobra era padrão. Enquanto um grupo mantinha você sob fogo de supressão, outro avançava pelos flancos. No quadro, o metralhador está fixo enquanto o inimigo se move lateralmente. Não havia margem para erro. A pressão era constante. 3 sessões de ataque. Esse era o protocolo britânico para anular ninhos de metralhadoras. A tática funcionava como uma engrenagem. A primeira sessão prendia o alvo com fogo direto. A segunda avançava pelo flanco. A terceira cortava qualquer rota de fuga. Por que os tanques priorizavam esses ninhos? A resposta é simples. Eliminar a metralhadora limpava o caminho para a infantaria avançar sem resistência. Comandantes de tanques disparavam granadas de alto explosivo diretamente contra os bunkers. Se o impacto não destruísse o alvo, armas especializadas entravam em cena. Projéteis de fósforo branco eram a opção mais brutal. Oficialmente eram classificados como munição de fumaça. Na prática, agiam como fogo químico. O fósforo queima em temperaturas extremas e gruda em qualquer superfície. Na filmagem, nota-se, a fumaça é densa e as feridas não podem ser apagadas com água. O perigo real vinha do Churchill Crocodile. Este tanque britânico era um lança-chamas sobre esteiras. Ele projetava combustível em chamas a mais de 90 metros de distância. O som do jato de fogo era o sinal do fim. Uma vez que o Crocodile alcançava o raio de alcance, a posição estava perdida. Como os atiradores alemães sobreviviam diante desse poder de fogo? A sobrevivência dependia de tática e engenharia. No quadro, posições defensivas preparadas. As guarnições da MG-42 criavam vários pontos de tiro. Eles disparavam por alguns minutos e mudavam de lugar imediatamente. A manobra criava uma ilusão acústica. O inimigo pensava que enfrentava dezenas de armas, quando era apenas uma. Isso confundia a artilharia e os tanques aliados. Eles não sabiam onde concentrar o fogo. O pilar dessa defesa era o tripé Lafette 42. Ele pesava cerca de 21 quilos. Com esse suporte, a MG-42 deixava de ser uma arma leve e virava uma peça de artilharia de precisão. O equipamento possuía molas amortecedoras para absorver o recuo violento. Controles de mira micrométricos e lentes ópticas estendiam o alcance para 3.000 metros. À primeira vista, um tripé comum, mas na prática, uma máquina autônoma. O segredo era o Tiefenfeuer Automat. Esse dispositivo mecânico funcionava como um relógio de precisão. O atirador definia 2 limites de distância e uma zona de varredura lateral. Ele escolhia exatamente onde o fogo deveria cair, como uma estrada ou uma ponte. O funcionamento era cirúrgico.
Ao puxar o gatilho, a arma disparava e se movia sozinha pela zona programada. O atirador não precisava estar atrás da arma. Era comum amarrar uma corda ao gatilho e disparar de dentro de uma trincheira protegida. A metralhadora varria o campo sozinha. As guarnições alemãs também utilizavam técnicas de cobertura mútua. Duas metralhadoras operando em sincronia. Esse era o método alemão para criar armadilhas letais. A primeira arma disparava munição traçante para o alto, simulando um alvo distante. Os soldados aliados acreditavam que o fogo passava por cima e se levantavam para avançar. Nesse momento, a segunda metralhadora abria fogo na altura do peito. A tática funcionou com precisão cirúrgica. Nas cercas vivas da Normandia e nas montanhas da Itália, o resultado foi o mesmo. Equipes de metralhadoras alemãs causaram baixas catastróficas. Elas dizimaram divisões inteiras dos aliados durante toda a guerra. Mas a eficiência tinha um preço. Ser um bom atirador significava se tornar o alvo número 1 do inimigo. Günther Koschorek era um desses homens. Ele servia como metralhador na 24ª Divisão Panzer, na Frente Oriental. Contra as regras, ele mantinha um diário detalhado. Soldados de combate eram proibidos de documentar qualquer coisa. O medo do comando era que registros caíssem em mãos inimigas. Koschorek ignorou a ordem. Ele escrevia em qualquer pedaço de papel que encontrava. Depois, costurava as páginas no forro do seu casaco de inverno para esconder dos oficiais. Sempre que recebia licença para ir para casa, ele entregava os papéis para sua mãe. O diário desapareceu após o fim do conflito. Só foi reencontrado décadas depois, quando Koschorek se reuniu com sua filha nos Estados Unidos. O material virou o livro Sangue Vermelho na Neve. Por que esse relato é tão importante? A resposta é simples. Ele mostra a destruição da mente humana pelo combate. No início, Koschorek descreveu a impaciência dos soldados. Eram jovens cheios de entusiasmo, esperando a chance de lutar. Eles acreditavam fielmente nos discursos sobre glória, pátria e dever. 21 dias foram suficientes para aniquilar essa visão. 3 semanas de combate real destruíram qualquer vestígio de patriotismo. Ele escreveu que ninguém mais falava em heroísmo. O único desejo era sair vivo daquela armadilha de morte. No vídeo, as fotos da época mostram. Os rostos perderam o brilho e ganharam sulcos de exaustão. Koschorek viu amigos próximos serem despedaçados por explosões. Assistiu companheiros levarem tiros na cabeça disparados por franco-atiradores invisíveis. O medo se transformou em ódio puro. A raiva virou um desejo frenético de vingança. À primeira vista, ele era um sobrevivente, mas na prática era uma casca vazia. Koschorek foi ferido 6 vezes durante o serviço. Ele sobreviveu à guerra contra todas as probabilidades estatísticas. Porém, o homem que voltou para casa não era o mesmo soldado entusiasmado de antes. A guerra consumiu sua identidade, o conflito terminou, mas as feridas internas nunca fecharam. 20 anos de idade. Esse era Heinrich Severloh, no dia 6 de junho de 1944. Ele não era um veterano, mas operava uma MG-42 na 352 Divisão de Infantaria. Sua posição era o Widerstandsnest 62, um ninho de resistência elevado com visão total sobre a praia de Omaha. Como ele via o cenário? No quadro, barcaças americanas batendo na arrebentação. Severloh estava atrás da metralhadora. O campo de tiro era limpo e direto contra a areia. Em suas memórias, Severloh registrou números brutais. Ele afirmou ter disparado 12.000 projéteis de metralhadora. Somou a isso 400 tiros de rifle. O tempo de combate, 9 horas ininterruptas. O resultado alegado, mais de 1.000 baixas inimigas, talvez 2.000. Por que os historiadores contestam esses dados? A lógica é simples. As baixas totais americanas em toda essa extensão de 10 quilômetros da praia de Omaha foram de aproximadamente 2.400 pessoas. Um único atirador não poderia ter causado quase metade das mortes de todo o setor. À primeira vista, um exagero de memória, mas na prática, a letalidade era real. Números precisos ou não, homens em posições elevadas como a de Severloh dizimaram as primeiras ondas de desembarque. O som do metal atingindo o casco das barcaças era o sinal para o massacre. O destino de Severloh, após a guerra, revela o peso dessa função. Ele carregou depressão severa e distúrbios de sono por décadas. O trauma não era uma névoa, era um fato físico. No registro clínico, pesadelos recorrentes e silêncio absoluto com seus 4 filhos. Um detalhe específico o perseguia mais do que as milhares de balas de metralhadora.
Foi um disparo de rifle. Ele avistou um soldado americano com um lança-chamas tentando se proteger na areia. Severloh pegou seu Kar 98, fez a mira técnica e puxou o gatilho. Um tiro deliberado, uma morte individual. Ouve-se o estampido seco do rifle. Esse momento pesava mais do que a massa anônima que ele ceifou com a MG-42. A psicologia do combate explica: a metralhadora é impessoal, mas o rifle exige uma escolha consciente. Eventualmente, Severloh buscou redenção. Ele usou o livro O Mais Longo dos Dias para encontrar David Silva, um capelão americano. Silva sobreviveu a 3 tiros no peito em Omaha. O encontro aconteceu anos depois. No registro visual, 2 antigos inimigos abraçados por 5 minutos seguidos. Severloh escreveu suas memórias 55 anos após o dia D. Ele se juntou a uma associação de objetores de consciência, passou o restante da vida tentando processar o que aconteceu naquela manhã de junho, mas o fardo psicológico era apenas metade do problema. Havia um perigo imediato para quem operava metralhadoras: o destino em caso de captura. Na frente oriental, essa questão recebia uma resposta curta e definitiva. A resposta era brutal. Sepp Allerberger, o metralhador que se tornou sniper, registrou isso em suas memórias. Ele descreveu a realidade da frente russa longe das lentes das câmeras de propaganda. Nenhum prisioneiro sobrevivia por muito tempo após a rendição. Por que o destino era a morte? A resposta é simples: 4 anos de atrocidades acumuladas dos dois lados. Na fase final da guerra, ser capturado era uma sentença de execução imediata. O alvo principal eram os metralhadores. Esses homens haviam passado horas ceifando soldados inimigos às dezenas. O ódio contra eles era absoluto. Até na frente ocidental, onde a Convenção de Genebra tinha algum peso, o risco era extremo. Dezembro de 1944, massacre de Malmedy. Tropas da Waffen-SS executaram 84 prisioneiros americanos. O resultado foi imediato. Unidades dos Estados Unidos emitiram ordens não oficiais sobre como tratar certos prisioneiros. Soldados que viram amigos serem despedaçados por rajadas não perdoavam ninguém. Bernhard Averbeck foi cauteloso ao ser capturado. Ele não revelou detalhes sobre sua função. Sabia que os homens à sua frente pertenciam ao mesmo regimento que ele atacara a manhã inteira. Um erro de palavra significaria um tiro na nuca. À medida que a Alemanha colapsava, a vida de um metralhador tornava-se um suicídio assistido. As equipes experientes treinadas por anos morriam mais rápido do que podiam ser repostas. Os substitutos eram amadores. No quadro visual, adolescentes ou idosos sendo empurrados para a linha de frente. Eram homens sem treinamento adequado, usados apenas para preencher buracos no mapa. O equipamento também falhava. Armas que deveriam ser descartadas continuavam em operação. A qualidade da munição despencou. As fábricas cortavam custos. Nota-se no campo de batalha, cartuchos travavam ou falhavam no momento crítico do combate. Enquanto isso, americanos e britânicos aprimoravam suas táticas. Eles despejavam um volume de fogo esmagador sobre as posições alemãs. Entre o final de 1944 e o início de 1945, a defesa era implacável. O ciclo era repetitivo: montar a arma, causar baixas, recuar. No processo, perdiam-se homens insubstituíveis. O sistema de suprimentos entrou em colapso. Canos de metralhadora derretiam pelo uso excessivo e não havia peças novas para reposição. À primeira vista, era uma retirada organizada, mas na prática, era um massacre em câmera lenta. Na frente oriental, o cenário era de horror puro. O avanço soviético era uma avalanche. Os soldados alemães já não lutavam pela vitória, eles lutavam para evitar o cativeiro. Eles sabiam o que acontecia nos campos soviéticos. Unidades inteiras tentavam romper o cerco para o oeste. O objetivo era único: render-se aos americanos ou britânicos. Qualquer um, menos os russos. Mais de 400.000 unidades da MG-42 foram produzidas durante o conflito. A engenharia era tão avançada que o design sobreviveu ao tempo. Versões modificadas ainda equipam exércitos modernos hoje. 80 anos depois, o som da serra de Hitler ainda ecoa em campos de prova. Assim, terminou a história da arma que definiu uma era de carnificina.